Gundam Crossbone X1. Esse é um Master Grade lançado em 2006 do Gundam Crossbone, o modelo principal do mangá de nome homônimo. Bom, vamos ao que interessa, né? O que é isso aqui? O kit do Gundam Crossbone. O Crossbone, ele é um Gundam que claramente tem um visual pirata, porque ele faz parte, na história do mangá, né, obviamente, ele faz parte de um grupo de piratas espaciais. Os heróis da série são um bando de foras da lei e que por acaso eles têm um Gundam e ele vai ter o visual do pirata porque, sei lá, ser pirata é legal, ou alguma coisa do tipo. Uma das coisas mais interessantes sobre ele é que ele é um Gundam baixinho. Em teoria ele deveria ter 15 metros. Para efeito de comparação, esse aqui é o RX-78-2. Ele é conhecido como o Gundam original e, como vocês podem ver, em termos de altura, o original é bem mais alto. Esse aqui deveria ter 18 metros de altura se existisse de verdade, enquanto esse aqui teria meramente 15. É uma coisa do Universal Century que Mobile Suits acabaram ficando mais baixinhos com o passar do tempo. Além desse visual bem diferente, assim, né, piratesco, assim por se dizer, o Crossbone tem outras coisas, assim. Eu diria que a melhor parte dele são os acessórios. Ele tem muitos acessórios. Eu diria que ele tem mais acessórios que uma supermodelo. Não tá fazendo muito sentido, né? Bom, enfim. O primeiro deles, eu diria, é um Core Fighter, né, um jatinho que conecta aqui na parte de trás do Gundam e que vem com esses propulsores aqui maleáveis. E são eles que, quando abertos, né, nas costas do robô, dão esse visual todo do X, né? E aí que vem o Cross. Ele é bem interessante. Para exibir essa coisa aqui, você vai provavelmente precisar de uma Action Base, porque ele não consegue ficar em pé sozinho. E junto dele você já vem as bases para os sabres dele, né? Então é só você encaixar aqui e pá, você tem um sabre para ele poder ficar por aí brincando de cortar os inimigos dele, coisa do gênero. Mas isso não é tudo, né? A arma, digamos assim, mais legal dele, eu diria que é essa aqui, que é na verdade esse é um rifle, mas ele na verdade são duas armas diferentes, né? Ele pode se dividir e se transformar numa espécie de mosquete, enquanto essa outra parte aqui uma parte solta, né, mas isso aí é descuido meu. Se virada para frente, você conecta ele com isso aqui e ele vira um senhor sabre, sabe? A arma é quase da altura do bicho, assim, isso é um espada. Isso aqui é o tipo de coisa que vai botar medo em qualquer um, sabe? Ou seja, logo de cara ele já tem, sabe, três espadas diferentes. Sério, ele tem mais armas que o Neo, sabe, do Matrix. Naquela cena que eles estão entrando no prédio. É complicado demais, foda-se. Bom, outro acessório que também é super legal são essas peças de efeito aqui. Elas servem para se conectar aqui na lateral dos braços. Com elas, como vocês podem ver, o Crossbone consegue gerar uma espécie de, não sei, um espeto de raios, algo do gênero. É basicamente algo que serve para você socar e causar muito estrago. Sabe? Uma bela de uma arma escondida assim. Outros acessórios são duas lâminas dessa. Elas não vêm nessa cor, precisam ser pintadas de prata. E elas têm duas funções. A primeira, ela pode ser conectada no pé dele. Ou seja, ele tem mais uma arma escondida. E a segunda, se conectar nesse cabinho aqui. O Gundam pode segurar e usar para sair cortando todo mundo.
Não deve ser uma arma tão útil assim. Mas, né, como eu disse, ele tem mais acessórios que Gundam tem séries, eu diria. Tá, a piada realmente não tá funcionando. Bom, mais um deles seria esse aqui. Isso seria uma espécie de uma corrente. E ela serve para conectar aqui na saia da frente do Gundam. Então, você faz isso. Gira essas coisinhas aqui para frente. Conecta-se aqui. É como se ele tivesse um gancho que pudesse sair por aí para agarrar qualquer coisa que o inimigo tem na mão, como uma arma ou algo do gênero. E o último, mas não menos importante, tem a ver com esse cabo aqui. Você tem que cortar, né? Eu não cortei, o meu tá gigante. Mas o que você faz é colocar uma pontinha dessas na ponta do cabo. E a outra extremidade você vai conectar com essa base aqui que você tira da cintura dele. E aí você dá uma espécie de chicote pro Gundam, uma coisa assim. Enfim, o bicho é carregado até os dentes de arma, né? Lutar contra ele não deve ser muito legal. Quando você acha que desarmou o pobre coitado, sempre sai mais alguma coisa. Bom, sobre o design do Crossbone em si, né, do kit, novamente eu vou ter que dizer. Planejamento é tudo quando você vai montar um kit desse. Sabe, se vocês lembrarem do que eu disse no vídeo do Hyakushiki, sabe, além de ler o manual, sabe, procura site que tem imagem das runners do kit, porque ao comprar ele, isso eu percebi antes de comprar, né, que tem várias coisas nele aqui que precisam ser pintadas, né. Por exemplo, se você pega o rosto aqui do Crossbone, todos esses detalhes aqui, ó, esses detalhezinhos aqui em vermelho, bom, eles não vêm assim, você precisa pintar a parte de dentro da boca do robô também, porque ele tem essa coisa legal de abrir, então, no caso eu pintei de dourado, né, mas eu já vi gente pintando de outras cores, mas você precisa pintar isso também. Os detalhezinhos aqui, ó, nos olhinhos da caveira precisam ser pintados, essas bolinhas aqui nos ombros dele também. No kit vem uns adesivos, mas eles não ficam muito legais, fica muito melhor se você pintar isso aqui. E principalmente aqui no Core Fighter, né, todos esses detalhes aqui, você precisa pintar. Novamente eles trazem os adesivos, mas, sabe, pintado fica muito melhor. E essa parte aqui também é amarela, precisa ser pintado no Core Fighter, porque tem os adesivos, mas nem tanto. Mas a parte que precisa mais de pintura mesmo é justamente o rifle, né, barra espada. Ele vem todo branco, completamente branco, e você pode fazer o que você bem entender com ele, assim. Na embalagem ele tá cinza, né, mas eu preferi pintar de amarelo, eu fiz o esquema de cores que você vê nas capas do mangá, sabe, eu achei que fica mais legal tudo pintado de amarelo, mas quando você compra o kit é seu, você pode pintar da maneira que você bem entender. E por fim, o melhor de todos os acessórios do Crossbone, mas assim, de longe mesmo, é essa capa aqui. Ela é uma coisa bem, bem única. Eu nunca vi nenhum outro kit que venha com uma capa dessa, ela é uma capa de tecido mesmo. As rebarbas aqui eu mesmo precisei fazer, né? Porque você pode manter a capa intacta, mas no manual mesmo fala para cortar, para dar um visual mais de usado e tudo. E tem a ver mesmo com o visual dele no mangá. É um lado fosco e um brilhante, eles dizem para você colocar o lado brilhante para dentro. Eu preferi usar ele para fora, porque, bom, que se dane, né? O kit é meu, cada um faz da maneira que quiser. E, cara, ela dá um visual muito legal pro Crossbone, sabe? Você precisa abrir aqui, levantar essas travas para colocar a capa. E é super simples, você vem aqui, como eu disse, é bem simples, você simplesmente
Encaixa. Isso aqui. Tá, e depois esse lado. E é claro, você tem que deixar esse troço aqui atrás da cabeça dele. Finalmente prender aqui. Esse lado aqui. Primeiro. E agora o outro. E essa dessa merda, essa capa maldita que toda vez que eu tento colocar essa bosta, bom, desculpem por isso. Considerações finais sobre o kit. A capa não é tão fácil assim de colocar, mas quando você consegue, fica bom, fica bonito, fica muito legal, dá um visual realmente único pra ele. E no geral, bom, eu já vejo muita gente reclamando que esse é um kit muito molenga. Não no meu caso, o meu crossbone ele é bem rígido e aguenta muito bem qualquer tranco que, sabe, ele não fica soltando as peças demais, não fica caindo pedaço do braço, igual eu vejo muita gente reclamando. No geral ele é um kit bom, ele tem um visual incrível, eu gosto muito desse tema pirata, a quantidade de armas que ele tem e de acessórios é fantástica. Se você gosta do mangá, eu acho que vale a pena, se você simplesmente quer um mobile suit bonito, vale a pena, sabe? Eu recomendo demais esse kit, mas tenha em mente, você vai ter que fazer um monte de pintura, se você não tem saco para pintar, passa longe dele. E o mais legal do crossbone ainda, assim, acima de todas as coisas que eu já disse que eram super legais, é porque tem vários modelos diferentes. Esse, inclusive, não é o meu único crossbone. Mais acessórios do que países do bloco soviético. Mais acessórios que filhos do Pelé. Mais acessórios que filhos adotados da Angelina Jolie. Mais armas que gols da Alemanha. Mais armas que guerra dos Estados Unidos. Mais armas que rebaixamentos do Fluminense. Mais armas que rebaixamentos do Vasco. Ah, qual é? Eu achei engraçado.